Olá, pessoal, sejam bem-vindos, tudo bem? Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre o último tipo de conhecimento científico, que é especificamente o foco desta disciplina, né? Preparados aí? Vamos lá? Então, vamos começar apenas fazendo uma recapitulação rápida, né? Nós já falamos sobre isso, nós trabalhamos, então, o conhecimento popular ou o conhecimento comum. Também vimos o conhecimento filosófico e falamos também sobre o teológico ou religioso. E hoje nós vamos focar o conhecimento científico. Apenas para a gente recapitular, vamos dar uma olhadinha e identificar os principais pontos de cada um dos conhecimentos que nós vimos até agora. No conhecimento popular, né, vocês se recordam que as principais características dele eram ser superficial, né, de acordo com a aparência efetivamente, sensitivo, depende da vivência, das emoções, era subjetivo, né, conforme os sentimentos da pessoa, assistemático, ou seja, não havia nenhum tipo de sistematização para prová-lo, né, ou refutá-lo, acrítico, né, não havia discussão sobre eles. E alguns exemplos aqui que a gente pode citar, né, a dor no calo do pé significa que vai chover, o céu vermelho ao entardecer significa que vai fazer frio, tomar banho, né, após as refeições pode, né, causar a morte, os espelhos e tesouros atraem raios, chuva no dia de São José significa chuva o ano todo, colocar a bolsa no chão atrai a falta de dinheiro e assim por diante. Tantos outros que nós vimos ao longo da aula que falamos sobre o senso comum ou o conhecimento popular. O segundo tipo, né, de conhecimento que nós vimos foi o conhecimento filosófico, que tinha como características, né, a procura de conhecimento para efetivamente entender as causas reais dos fenômenos. Não há causas próximas, como fazem ciências particulares, né? Mas as causas são profundas e remontam as coisas lá internamente, né? Ou seja, aquela passada assim de filosófica mesmo, né? Como o próprio nome diz, as profundezas do nosso ego lá, nosso pensamento. A origem das coisas, né? Procura então respostas gerais como um todo. Alguns exemplos, né, de conhecimento filosófico que se discutia a moral, a ética, o que é moral, o que é ética, a liberdade, o que é, como encontrá-la, verdade, a justiça, o pensamento, a sociedade como um todo, a vida, o que é a vida, para que estamos aqui, o universo e assim por diante, né? Esse é um resumão aí do conhecimento filosófico que nós vimos. E o terceiro tipo era o conhecimento religioso, lembram? O conhecimento religioso, que é um conjunto de verdades que se chega mediante a aceitação de uma revelação divina que acontece, né? O que a gente pode ter como exemplo aqui, né, aquela ideia que o vento é um sopro divino, né? Mas quando a gente junta, né, todos esses conhecimentos, a gente poderia ter uma outra frase, né? Como, por exemplo, o vento não é um sopro dos deuses, como é o caso da explicação religiosa, nem um fenômeno provocado pela chuva, que é a explicação do conhecimento comum, né, ou popular. A movimentação do ar se dá pelo deslocamento das camadas de alta pressão da atmosfera para as camadas de baixa pressão. Essa sim seria uma explicação científica ou do conhecimento científico. Então, assim, para a gente resumir, né, esses três primeiros tipos de conhecimento que nós vimos, né, conhecimento popular
Ele é, então, valorativo, assim como o conhecimento filosófico e o conhecimento religioso. Já o conhecimento popular, ele tem ali uma certa reflexão, né? Ele é reflexivo, o conhecimento filosófico é racional e o conhecimento religioso é inspiracional. Enquanto que o conhecimento popular ele é assistemático, tanto filosófico quanto religioso, ele tem ali, né, uma certa ordem, uma certa forma de raciocinar, né, uma sequência lógica de raciocínio. Então, ele é sistemático. O conhecimento popular, ele pode ser verificável, mas no seu cerne, né, às vezes, né, muitas vezes não é verificado, é apenas reproduzido, enquanto que o filosófico e o religioso não são verificáveis, né? O conhecimento popular ele é falível, enquanto que tanto o filosófico quanto o religioso são infalíveis. E o conhecimento popular ele é inexato, enquanto que o conhecimento filosófico e religioso são exatos do ponto de vista de seus criadores, né? Então esse basicamente a gente consegue ver então um quadro de como funcionam e interagem esses três tipos de conhecimento. Então chegou agora a hora de falarmos sobre o conhecimento científico, que é o foco central dessa disciplina, né? Então, o conhecimento científico ele tem algumas características, como, por exemplo, ele trabalha com o mundo real, com os fatos, com as ocorrências do nosso dia a dia. Ele é contingente porque trabalha com ensaios e experiências. Tudo deve ser possível de ser reproduzido, né? Tudo que nós fazemos, experiências, e tentamos provar algum fato, alguma circunstância, ela deve ser possível de ser reproduzida em outras circunstâncias, em outros contextos, né? Em outros contextos. É sistemático, né? O conhecimento deve ser logicamente ordenado, né? De forma que ele possa ser comprovado e também reproduzido. Ele é verificável, né? Pode ser testado. É falível porque, como nós estamos tentando estabelecer relações, pode ser que aquele determinado conhecimento seja verdade em um determinado contexto, em um determinado número de variáveis, e em outro não. Então, dependendo do processo evolutivo, né? Ou seja, com o passar do tempo, com a aquisição de novos conhecimentos, pode ser que um determinado conhecimento científico ele se torne obsoleto e, consequentemente, falível. E aproximado do exato. Então, a gente nunca tem um valor exato, né? Ele sempre é provisoriamente aceito, algo próximo do exato, né? A gente vai ver que determinadas circunstâncias, como por exemplo, vamos imaginar o logaritmo, né? O cálculo de um logaritmo de um número, ele nunca é exato, né? Ele tem a sua proximidade, mas exato ele não é. E a gente consegue, com os computadores mais modernos, chegarmos aí a casas assim de centenas de casas decimais, mas efetivamente nós não temos ainda um número exato, né? Nós não chegamos a um número exato. O resultado, né, isso consequentemente, né, vocês já devem ter deduzido, né, ele resulta, né, o conhecimento científico ele resulta de investigação metódica e sistemática da realidade. Também vai procurar transcender os fatos e fenômenos em si mesmo, no sentido de não é só pela observação que nós vamos deduzir ou induzir determinadas teorias, mas sim pela comprovação, pelo questionamento, pela verificação de uma maneira sistemática, né, verificável,
racional, real, do que efetivamente aquilo se trata. E trabalha, basicamente, então ele procura descobrir as causas e leis gerais que regem e trabalha no universo material físico, verificável na prática por experimentação. Então, tudo que nós trabalharmos em termos de conhecimento científico, tudo deve ser verificável, nada deve ser suposto, né? Tudo tem que ser material, físico, aceitável e verificável e reproduzível, né? Ou seja, ele deve ser possível de ser reproduzido em um outro contexto, com ou sem as mesmas condições inicialmente identificadas. Aqui alguns exemplos de conhecimento científico, né? Todo corpo em queda livre cai com aceleração da gravidade. Seja uma pena, seja uma maçã, seja uma folha de papel, se nós tirarmos, né, a ação do atrito, né, do ar, efetivamente todos esses objetos, né, eles caem exatamente com a mesma velocidade, né, da aceleração gravitacional. O ouvido humano, né, consegue ouvir frequências entre 20 e 20 mil Hz. Então, comprovadamente, né, por meio de muitos testes, muitas verificações, se chegou a essa conclusão. A chuva é causada pela condensação das nuvens, ou seja, não existe nenhum fenômeno sobrenatural com as chuvas, né? Ela simplesmente é causada por um acúmulo, né? uma condensação, um aglutinamento de gotículas de chuva, de água que estão, né, dispersas na atmosfera, né? Chegando aí a uma determinada quantidade de aglutinação, né, de condensação, e aí ela despenca do alto, né, basicamente. O átomo é a menor partícula da matéria. Veja, esse é um conhecimento científico que já não é mais verdade, né? Nós sabemos que o átomo, né, eles têm os seus componentes e esses componentes têm outros componentes já, né? Então, efetivamente, ele não é a menor partícula da matéria, né? O universo foi gerado por uma grande explosão. Esse tipo de conhecimento científico, né, ele consegue ser provado, né, por algumas evidências e tudo mais, mas já se chegou a conclusões além do Big Bang, né? Ou seja, pode ser que, segundo algumas teorias, coisas antes do Big Bang, né, deram origem ao universo. O Sol é uma estrela com 6 bilhões de anos de vida. Como você foi lá e viram a carteira de identidade do Sol? Não, né? Ou seja, existe todo um estudo, uma forma de se chegar a esse número baseado na observação, na verificação de outros fenômenos, né? Fazendo então esse julgamento. Vejam que não é exato, né? Mas se tem uma ideia de. Pode ser que daqui a algum tempo, né, esse tipo de conhecimento caia também por terra, da mesma forma que o átomo caiu, né, como menor partícula da matéria. Dessa forma, nós chegamos então, agora completando a tabela como um todo, aos 4 tipos de conhecimento, né? E aí nós temos então a coluna do conhecimento científico aqui, né, colocado, aonde nós temos então que o conhecimento científico, né, ele é real, factual, ou seja, ele vai ser um resultado de algo, né, experimentado do nosso dia a dia, de fatos que acontecem no nosso dia a dia.
nada em termos valorativos como são os outros tipos de conhecimento. Ele é contingente, né, porque ele se restringe a um determinado conjunto de variáveis específicas, ele é sistemático, assim como era um conhecimento filosófico e teológico, ele é verificável, né, é falível, né, no ponto de vista que hoje ele pode ser uma verdade, mas daqui a algum tempo, com o avanço do conhecimento, ele passa a ser não exato, né, não mais verdadeiro. E ele é aproximadamente exato, diferentemente do conhecimento teológico, que não existe contestação. O conhecimento científico, até onde nós conhecemos, ele está próximo de um determinado número, né, de uma determinada exatidão. Mas, né, dependendo das variáveis e dependendo da forma como nós analisamos, ele é apenas algo próximo do exato. E quando falamos de conhecimento científico, nos vem à mente os métodos científicos, né? Ou seja, quais são as etapas, quais são os procedimentos, né? Qual é o conjunto de processos e operações mentais que devem ser empregadas num processo investigativo, numa investigação, para se chegar a um determinado rol de conhecimento, um novo conhecimento, em novas descobertas. Portanto, método aqui e métodos científicos dizem respeito a uma linha de raciocínio que vai ser adotada em processos de pesquisa e qualquer que seja essa linha de pesquisa e nesse processo de pesquisa, né? Existem basicamente 5 grandes métodos, vamos falar assim, científicos. Existem muitos outros, né? Mas principalmente vocês vão ouvir mais e vão utilizar mais esses 5 grandes métodos aqui, que são, né? Eles vão fornecer então as bases lógicas de todo o processo investigativo. Nós temos então o método dedutivo, o método indutivo, o método hipotético-dedutivo, o método dialético e o método fenomenológico. Vamos ver cada um deles, então. O primeiro método que nós vamos, então, trabalhar é o dedutivo, né? Vocês já devem ter ouvido ou até mesmo falado, né? Assim, você está deduzindo isso, né? O que efetivamente pressupõe esse método? Pressupõe que só a razão é capaz de levar a um determinado tipo de conhecimento, a um conhecimento específico, verdadeiro. O objetivo de explicar um determinado conteúdo, né, ou o conteúdo das premissas que, quando verdadeiras, levarão inevitavelmente a conclusões verdadeiras. Então, partindo-se de premissas verdadeiras, se chega a um conjunto de conclusões verdadeiras. Basicamente, né, nós vamos ver que vai existir então uma cadeia de raciocínio em ordem descendente, decrescente de generalidade, vamos falar assim, da análise do geral para o particular. Essa análise do geral para o particular vai então se chegar a uma conclusão. Vamos pegar aqui um exemplo, né? Muito utilizado, né? Todo homem é mortal. Essa é a premissa maior. Todo homem vai morrer um dia, todo homem é mortal. Vamos pegar agora, olha só que nós vamos especificar, né? Nós vamos então reduzir, nós vamos descender na ordem de particularidade. Pedro é homem. Então nós vamos pegar
um indivíduo e vamos caracterizá-lo, né? Então, é uma premissa menor. Agora, da relação entre essa premissa maior e essa outra, surge então uma conclusão. Logo, Pedro é mortal. Bom, se todo homem é mortal e Pedro é homem, supõe-se que Pedro, sendo um homem, ele é mortal. Então a gente parte do geral para o específico e chegamos então a uma conclusão. O segundo método, mas não menos importante do primeiro, é o método indutivo, aquele aonde, partindo-se de premissas mais específicas, se chega a uma conclusão mais geral. Então, a generalização, né, ou seja, esse mais geral, deriva de observações de casos da realidade concreta, né, que vamos observar de maneira sistemática. Veja, para se ter um conhecimento científico, nós temos que ter aí a observação de maneira sistemática, e isso pode então revelar uma lei geral. Basicamente, o método indutivo, ele parte do pressuposto de 3 etapas fundamentais. A primeira, a observação dos fenômenos. O segundo, a segunda etapa, a descoberta das relações entre estes fenômenos. E uma terceira etapa, a generalização. Vamos pegar aqui 2 exemplos, né? Ouvi um trovão, né? Eu observei, né? Pelos meus sentidos, eu consegui identificar que ocorreu, então, um trovão, né? Um trovão foi ouvido. Ouvi 2 trovões, então, mais uma outra descoberta, e eu comecei a fazer uma relação entre a primeira observação e a segunda observação. E aí, né, diante de outros casos, diante da minha experiência de vida, quando aconteceu fatos como esse, né, de eu ouvir mais de uma vez um trovão, choveu. Então eu posso então generalizar que ao ouvir um ou mais trovões, acontecerá então esse fato, vai chover. É a generalização. Poderia também fazer de uma outra forma, que é o segundo exemplo. Carlos é mortal. Então veja que é específico, eu estou falando que um determinado indivíduo ele é mortal. Ora, Antônio, João e Carlos são homens. Portanto, homens são mortais. Então vejam que eu fiz o caminho inverso do método dedutivo, né? Eu, a partir das observações de fenômenos específicos, que no caso aqui eram o Carlos, o Antônio, o João, né? Eram homens, e como todo homem é mortal, então a gente pode deduzir, né? Ou seja, desculpe, induzir a exatamente esse aspecto, né? Que homens são mortais. Eu estou induzindo, então, a partir de observações específicas, né, algo generalizado. Para que, então, não fique nenhuma dúvida e a gente consiga, né, memorizar e interiorizar esses 2 métodos, né, muito importantes, do ponto de vista do conhecimento científico, vamos ver aqui, ó, eu coloquei um quadro aqui, aonde nós temos a comparação entre os 2 métodos. Então, enquanto o método dedutivo ele é de ordem descendente, ou seja, do maior para o menor, o método indutivo é o contrário, é da ordem crescente, do menor para o maior. Um exemplo, feita uma declaração sobre algo, auxilia a demonstrar a lógica dessa declaração,
né? Já no método indutivo, não parte de uma verdade estabelecida, mas acumula exemplos para encontrar algum princípio geral, né? Esse princípio pode ser verdadeiro ou falso, né? A mesma coisa o método dedutivo, né? Eu posso sair também de algo geral e chegar a premissas particulares, ou seja, deduzidas aí de maneira erroneamente, né? Erradas, não verdadeiras. Enquanto o método dedutivo tem um caráter formal para explicar uma constatação da realidade, o método indutivo parte da experiência concreta. A partir dessa experiência, cria então teoria que explique a realidade. Veja que eu tenho uma adição a mais aqui do que puramente fatos que eu vou coletando, né? Fatos que eu vou identificando, que é a experiência do observador, né? A experiência do observador, ela efetivamente conta bastante, como é o caso dos trovões, né? Então, a minha experiência de vida levou, né, àquela determinada indução, daquela determinada conclusão. O método dedutivo também é uma análise do geral para o particular, enquanto que o indutivo é a análise do particular para o geral, e o dedutivo é uma demonstração de prova para o que já se sabe. Então, já é certo, nós já sabemos, temos certo determinados conteúdos gerais ali, né? E nós só vamos provar que também as suas particularidades são verdadeiras. Já no método indutivo, ele indica novos caminhos de raciocínio e descoberta, tentando então entender leis, relacionamentos entre eventos particulares. O terceiro método, também muito popular, é o método hipotético dedutivo, né? Como o próprio nome diz, parte-se de uma hipótese e tenta então provar, né, por falseamento da hipótese, um determinado conjunto de saber, assim fazendo a dedução. Como que funciona? Basicamente, quem idealizou esse método, né, Karl Popper, né, basicamente foi uma crítica ao racionalismo e ao empirismo, né, que Popper fez. Nas suas palavras, né, eu coloquei aqui um trecho, né, dito por Karl Popper, explicando esse método hipotético dedutivo. Vejam só. O cientista, através de uma combinação de observação cuidadosa, hábeis antecipações e intuição científica, alcança um conjunto de postulados, isto é, o que se considera como fato conhecido, que governam os fenômenos pelos quais está interessado. Daí deduz ele as consequências por meio de experimentação e, dessa maneira, refuta os postulados, substituindo-os, quando necessário, por outros, e assim prossegue. Então, nessa forma cíclica, né, exatamente que acontece o avançar, o desenvolvimento científico. E é mais ou menos assim que funciona esse método, que é composto de basicamente 3 etapas. A primeira etapa é o estabelecimento de um problema, que surge, em geral, de conflitos, né, diante de expectativas e teorias já existentes. Determinadas teorias não conseguem explicar todas as possibilidades, e esse conflito, né, junto com as expectativas, é que origina então o problema de pesquisa. Uma vez que eu tenho um problema, eu vou então imaginar possíveis soluções, também conhecidas como hipóteses, né? Consistindo então de conjecturas, né? Possíveis soluções para aquele problema de pesquisa, né? Ou seja, seriam novas teorias aí. E
nós vamos utilizar então essa solução proposta para, em cima delas, testá-las, né, e ver se efetivamente condizem com a realidade. E como que nós fazemos isso? Com a terceira etapa, que é o teste de falseamento, que é a tentativa de refutar, né, contestar, verificar que elas são falsas, né, a partir de diferentes meios, como a observação e a experimentação. E aqui, né, vai se eliminar então os possíveis erros de pesquisa. Então, surge com um problema, eu gero então uma determinada hipótese e em cima dessa hipótese eu tento então refutá-la, provar que elas são falsas, né? E se eu não conseguir provar que elas são falsas, elas então são consideradas verdadeiras e efetivamente soluções possíveis de serem implementadas para esse problema específico. Aqui nós temos, né, um exemplo de aplicação do método hipotético dedutivo. Então, nós vamos partir, né, de um conhecimento de um problema, né? Por exemplo, como se formam os vermes na carne, né? A hipótese ou solução proposta, os vermes são causados pelas moscas em contato com a carne. E aí vem, né, se as moscas forem mantidas afastadas da carne, não se desenvolverão nela. E aí, né, a gente tenta fazer o teste de falseamento. Então, a gente vai fazer uma experimentação, né, onde nós vamos deixar, então, um vidro aberto e outro com uma telinha. Então, entra ar, né, ou seja, mas as moscas não conseguem chegar até a carne. E a gente vai perceber, após alguns dias, né, que efetivamente aquele vidro que ficou aberto realmente começam, então, a surgir ali algumas larvas, né, na carne, e aí a nossa hipótese inicial ela mostra então verdadeira, né? A gente tentou então refutar, mas não conseguimos porque aconteceu. Então, efetivamente, nós podemos considerá-la como verdadeira. Um outro exemplo, né, poderia ser esse, né? Toca o despertador e o dia está escuro, né? Aí a hipótese, né, amanheceu e o sol está encoberto. E se o sol está encoberto, é possível que haja chuva. Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou fazer o teste de falseamento. Primeiro, o relógio está correto? Será que é realmente essa hora? Segundo, apenas há nuvens e não está chovendo? Então, eu tento verificar, né, estender meu braço, né, lá para fora e ver se efetivamente algo cai sobre ela, gotas de água cai sobre ela. E tento verificar, né, se não é simplesmente o ar-condicionado do vizinho de cima que está caindo na minha mão, né? E com isso eu consigo provar, né, pelo menos mostrar que essas hipóteses são verdadeiras, né? O quarto método, então, que nós vamos ver agora é um método dialético. Como o próprio nome sugere, vai então ser travado, né, um diálogo, né, aonde, por meio de uma tese, se chega a uma síntese, ou tenta-se chegar a uma síntese, passando por uma antítese, né? Platão, né, dizia que o exercício da argumentação é capaz de fazer os interlocutores superarem opiniões iniciais e particulares e chegarem aos conceitos, que então basicamente é um método de interpretação dinâmica e totalizante da realidade. A dialética, né, é uma forma de analisar a realidade a partir, então, como eu disse, da confrontação de teses, hipóteses ou teorias. Um pesquisador deve confrontar qualquer conceito tomado como verdade
com outras realidades e teorias para se obter uma nova conclusão, uma nova teoria. Não trabalha com objeto estático, mas contextualiza o objeto de estudo na dinâmica histórica, cultural e social. O grande idealizador, né, desse método foi Friedrich Hegel, né, que é esse bem abençoado aqui que está sendo mostrado à direita inferior. E ele trabalhou, né, no seu método, ou a concepção desse método, em 3 momentos básicos, que são a tese, né? Então, você elabora uma ideia pretensamente verdadeira, ok? E em seguida, você tenta, né, elaborar ou contradizer essa tese por meio de uma antítese. Seria a contradição ou negação dessa tese. Em meio a essa tese e antítese, ou seja, dessas ideias verdadeiras e essa negação, se chega então a uma síntese, o resultado da confrontação de ambas as ideias. É lógico que tanto tese como antítese vão então sofrer todo o processo, né, metódico, metodológico, né, sequencial, né, da investigação científica. Só então, basicamente, se chega a essa síntese, que é o resultado dessa confrontação. A síntese se torna uma tese e o ciclo dialético recomeça. Por quê? Uma vez que a síntese se tornou uma tese, ela é então factível de ter uma antítese e, consequentemente, ser então refutada novamente. E aí esse método se mantém de forma cíclica, né? De forma inconstante, de forma constante, né? Ou seja, ele perfaz aí então dinâmico, né? Ou seja, ele não para, ele não é interrompido com a chegada a uma síntese, né? Ou seja, a uma conclusão de algo. Ele se mantém cíclico, né? Sempre que exista essa necessidade, né, de se provar ou de se contrapor essa tese. Um exemplo, né, para a gente mostrar esse método dialético em ação é observando, por exemplo, uma planta, né? Vejam que no exemplo ao lado a gente vê que essa planta ela fixa o oxigênio do ar, mas também, né, interfere no gás carbônico e no vapor d'água. E essa interação vai modificar ao mesmo tempo a planta, o ar e também o solo, né? Além disso, utilizando a energia fornecida pela luz solar, opera uma síntese de matérias orgânicas desenvolvendo-se, né? Esse processo, basicamente, de desenvolvimento transforma também o ar, a planta em si, o solo, e, portanto, a gente vê aqui, né, que a planta em si ela não existe sem essa interação, sem essa ação recíproca com o meio ambiente. Assim também é o método dialético. Então, se a gente supor, né, que a planta é a tese, né, vamos falar assim, nós podemos observar que ela só existe em virtude das relações que ela efetivamente mantém com os diversos elementos, as antíteses, vamos falar assim, né, que efetivamente podem ser pressupostas e também as variáveis que a compõem, né? Então, é apenas um exemplo que esse método, né, pressupõe uma dinâmica, algo em constante movimento, nada estático. E para finalizar esse método, né, nada melhor do que essa imagem aqui. Acho que ela consegue reduzir aí, ou sintetizar, né,
quantas palavras forem, né, necessárias, né? Vejam que efetivamente esse conjunto, essa intersecção entre essas duas ideias aqui é que efetivamente faz sentido. E o método dialético ele procura exatamente essa intersecção, né, entre tese e antítese, né? A intersecção é a verdade, é o ponto central, é efetivamente o que se busca. Por fim, o quinto e último método que nós vamos trabalhar aqui é o método fenomenológico. Ele foi preconizado por Husserl, né? É esse que vocês veem no canto inferior direito aqui do vídeo. Ele preocupa-se, então, basicamente com a descrição direta da experimentação tal como ela é, ou seja, do fenômeno. Vejam que fenomenológico ele vem de um conceito, né, da palavra. Se a gente olhar a raiz dessa palavra, a gente identifica do grego, né, phenomenon, ou seja, que significa fenômeno, e algo que se manifesta, e logos, que é o estudo. Portanto, a fenomenologia, né, procura desvendar a essência do fenômeno, a desvendar efetivamente o que acontece na realidade, né? Portanto, né, tenta desvendar a essência das coisas, como elas realmente são. A fenomenologia, então, ela é reconhecida como uma das mais importantes manifestações filosóficas do século XIX e XX. Né? Ela é formulada, né, como a gente já viu aí, pelo Husserl, que é um filósofo alemão, conhecido como fundador da fenomenologia, e vai então aí despertar basicamente um grande interesse por parte dos profissionais e pesquisadores dos mais diferentes campos do conhecimento. Né? O método, basicamente, ele consiste em mostrar o que é dado e em esclarecer esses dados. Né? Então, eu analiso uma determinada circunstância e vou, então, esclarecer basicamente isso por meio de um método, né? Por meio de um processo que pode ser depois reproduzido. Né? Consequentemente, tem uma tendência orientadora totalmente para o objeto, se vocês perceberem. Né? O foco aí, então, vai ser o objeto de estudo. Então, a ideia não é interpretar, ou seja, não é utilizar a base ou o conhecimento que você já adquiriu, fazendo pressuposições. Você não pressupõe nada. Você basicamente vai analisar o fato por si só. Não reduzir a algo que não aparece, no sentido de não é porque não aparece que você vai pressupor algumas coisas, né? E nós fazemos isso o tempo todo. A gente pressupõe determinadas coisas e colocamos ali, né, como parte integrante de um processo. Então, a realidade não é única, existem tantas formas quantas forem as suas interpretações e comunicações. É aquela ideia, né, que eu observo uma determinada realidade sob minha ótica, pelo meu ponto de vista. Outra pessoa vai observar. Agora, a fenomenologia, ela tenta observar um fato, né, sem pressupor nada. Né? Ela vai observar com completa isenção de pressupostos. Esse que é o grande objetivo da fenomenologia. Então, o sujeito, o ator, é reconhecidamente, né, importante no processo de construção do conhecimento. Isso é óbvio. Mas, efetivamente, as suas pressuposições, às vezes, alteram a realidade. É isso que, basicamente, o método fenomenológico tenta retirar do processo. Né? Como? Né? Por meio, né,
da consciência daquilo. Então, quando nós tomamos consciência de um determinado fato, nós também tomamos consciências de coisas que vamos pressupor sobre um fato. E então a gente elimina essa pressuposição e analisa efetivamente o fato por si só. Então, o método fenomenológico é um método de pesquisa, né, que define como um estudo de um fenômeno tal qual ele apresenta a percepção, né, tal qual ele se apresenta à percepção, para descobrir sua significação, seu significado. É um método que se ocupa de descrever um fenômeno tal qual é percebido pelo pesquisador, procurando ir ao encontro de coisas em si mesmo. O pesquisador, então, em fenomenologia, entendem que, por meio da observação, essa abordagem constitui uma tentativa de explicar de forma neutra o fenômeno que você está observando, né, que você começa a observar, sem levar em consideração outras coisas que efetivamente poderiam ali interferir. A utilização então da fenomenologia como método, né, é uma garantia, né, de efetivamente você ter então essa isenção no processo de experimentação, na experiência em si, né? Então, basicamente, ele consiste em mostrar o dado e esclarecer esses dados efetivamente. Um exemplo ali, ó, seguindo o método fenomenológico, não interessa a análise desta ou daquela norma moral, mas compreender por que são normas morais e não jurídicas, por exemplo, né? Ou um outro exemplo aí, não deseja examinar os ritos e hinos desta ou daquela religião, mas quer saber o que é religiosidade e o que transforma os hinos e os ritos em religião. Basicamente, né, esses seriam os métodos, os principais métodos, né, que nós vamos utilizar no processo, né, de desenvolvimento do conhecimento científico. Obrigado, pessoal! Essa foi a nossa quarta aula, Conhecimento Científico. Um abraço, tchau!